Campina Grande, sexta-feira, 10 de maio. Hoje comemora-se o Dia do Campo e também o Dia da Cavalaria do Exército. Portanto, você que está conosco nessa manhã, após ouvir esta informação, continue conosco com seu coração aberto e receptivo para receber outra vez o pastor Tassos Licurgo. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus. Lembrando a todos que o pastor Tassos Licurgo foi o orador oficial da nossa conferência teológica realizada mês passado em nossa igreja. Quero lembrar a todos que está se aproximando o Dia das Mães. No próximo domingo você deve celebrar o Dia das Mães. Eu disse no programa anterior que sua mãe espera receber um presente que demonstre o seu sentimento de gratidão e de amor e de ternura por aquela que lhe deu a luz. Não é bastante você dar uma flor, uma rosa, um perfume, mas um sentimento de profunda gratidão e reconhecimento pelo que ela representa para você. Para aqueles filhos cujas mães não estão mais aqui entre nós, fica apenas a recordação, a saudosa lembrança do que a sua mãe fez por você. E você é hoje o que é, agradeça ao que ela foi e fez por você. Portanto, celebre o Dia das Mães, demonstrando amor, carinho, ternura por aquela que um dia lhe deu a luz. Quero deixá-lo sem perda de tempo com o pastor Tassos Licurgo. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Reitero a minha alegria de estar aqui, mais uma vez, para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje nós iremos tratar de um tema mais pastoral. Nós vimos, no primeiro momento, a relação entre a Bíblia e a ciência, né, da origem do universo e tudo mais, e vimos hoje pela manhã. Ontem nós vimos a ciência e hoje pela manhã nós vimos a questão das ideologias anticristãs que têm acometido o povo de Deus, a sociedade e o povo de Deus de modo geral. E agora, para encerrar essa conferência, aprove ao Senhor que eu pudesse discorrer um pouco sobre um tema específico, que é o da ansiedade, porque a situação em que estamos envolvidos pelo ataque do comunismo não deve causar em nós ansiedade, deve causar em nós posicionamento. Então é um aspecto mais pastoral da apologética que também deve ser abordado. Então vamos entender o que as Escrituras nos dizem sobre ansiedade, como devemos superar a ansiedade, vencer a ansiedade, porque é um problema que tem acometido o povo de Deus diante das situações que têm ocorrido. O povo está ansioso, mas nós não podemos perder de vista que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Iremos ver sobre isso aí. Portanto, eu peço licença a vocês para que possamos começar com uma oração ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, por as famílias reunidas com o pensamento e o coração dirigidos a Ti. Que Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Que as minhas palavras não sejam minhas, sejam dirigidas por Ti e encontrem não apenas a mente dos que ouvem, mas possam encontrar o coração promovendo mudança de vida, endireitamento, alinhamento com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela igreja, pela instituição da igreja, essa instituição miraculosa de pessoas que se reúnem para proclamarem Jesus Cristo. Que nunca queiramos ser como o sol, que tem luz própria, Senhor, mas queiramos sim ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, Deus missionário, o Logos, que se fez carne e habitou entre nós. Aquele, graças a quem a ponte entre o homem e Deus foi restabelecida e a nós foi dado acesso direto ao Pai. Obrigado, Senhor, pelo ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E é no nome dele, Pai, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui em uma só voz dizemos: Amém. Amém. Amados irmãos,
Conforme eu dizia, de fato, a ansiedade é um problema que tem acometido as pessoas. Há alguns que dizem, inclusive, que ansiedade e depressão são os grandes males do século. Grandes males do século. Agora, se nós pensarmos bem, meus queridos, se nós entendermos bem o que é ansiedade, nós começamos a colocá-la no devido lugar. Ansiedade é uma coisa com a qual nós gastamos muito tempo, mas da qual nós fazemos pouca coisa. Se você pensar bem, ansiedade é um companheiro com o qual nós convivemos, mas ao final pouco foi feito dessa convivência. Eu me lembro daquelas cadeiras de balanço, né? Ainda existem, você se lembra daquelas cadeiras de balanço? Ansiedade parece aquilo ali, porque a cadeira de balanço, ela é algo que nos dá uma situação a fazer. A cadeira de balanço, ela nos dá algo a fazer. Nós ficamos nos balançando nela durante muito tempo, mas ao final de muito trabalho, quando nós olhamos, nós não saímos do lugar. Assim é a ansiedade. Eu não estou sugerindo aqui, meus queridos, que nós não tenhamos problemas. A Bíblia, de uma capa a outra, não diz em nenhum lugar que nós não passaremos por problemas. Ao contrário, o próprio Jesus de Nazaré, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, nos esclarece sobre isso. Olha o que Jesus de Nazaré nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, no verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sim, meus queridos, a experiência cristã não exclui os problemas, as vicissitudes, as intempéries, porque todos passamos. O que ela diz, o que a Bíblia diz, não é que nós não teremos problemas, mas sim que há uma forma bíblica, específica, cristã, de passarmos pelos problemas. Existe uma forma bíblica de passarmos pelos problemas. Jesus Cristo diz aqui, conforme nós nos lemos aqui em João 16:33, que o ânimo, há uma paz que nós devemos experimentar, que esse ânimo e essa paz não se definem como ausência de problemas. O que Jesus diz aqui é que a definição de paz é outra. É uma paz que não é ausência do problema, é uma paz em meio aos problemas. É uma paz em meio à tempestade. Porque a paz para o cristão não se define como ausência de problema. A paz para o cristão se define como presença de Cristo em meio aos problemas. Presença de Cristo em meio aos problemas. O apóstolo Paulo, agora na sua carta aos Filipenses, escreve sobre isso. Mas antes de nós nos debruçarmos sobre esse texto de Filipenses, do qual inclusive será o texto base do nosso sermão, do nosso bate-papo de hoje, será Filipenses 4, do verso 4 ao 9. Mas antes de chegarmos lá, o apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses sobre a paz em meio aos problemas, a tranquilidade em meio aos problemas, na carta aos Filipenses, eu devo lembrar a vocês que Paulo escreve esta carta falando de paz em meio aos problemas, estando preso, esperando de Roma a expedição da sua condenação à morte, da sua sentença de morte. É assim que Paulo escreve sobre ter paz. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo escreve esse texto sobre o qual nós nos debruçaremos, o qual nós estudaremos, ele mesmo vivendo grande tribulação. Pode ser, e eu tenho certeza que todos passamos por problemas, eu não sei problema porque cada um está passando, mas eu posso me arriscar a dizer que o seu problema talvez não seja como o de Paulo. Você não está no corredor da morte. Paulo estava na iminência de sua sentença de morte. Ele vivendo a situação, ele diz que devemos ter paz. Isso é dizer o quê, meus queridos?
que as Escrituras nos mostram claramente que a paz da qual a Bíblia fala é, segundo a pena do apóstolo Paulo, do apóstolo Saulo, a paz é mais do que uma ideia acadêmica. Paulo fala com autoridade de dizer que a paz é uma realidade imperativa da vida em meio às tribulações. Ele está passando por isso. Novo Testamento, conforme nós vimos, até nós estudamos isso com detalhes aqui. Ontem, Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é hebraico, com algumas partes em aramaico. Mas é interessante que paz em grego é eirene. Eirene. E quando nós vamos ver o que eirene quer dizer, quando eirene, que é traduzido por paz em português, mas o que eirene quer dizer é mais do que nós entendemos com o termo paz em português. Eirene é um conceito muito mais profundo. A dimensão pessoal de eirene quer dizer mais do que tranquilidade. Paz, que é eirene em grego, quer dizer segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. É possível ter segurança em meio às tribulações, é possível ter prosperidade em meio às tribulações, é possível ter felicidade em meio às tribulações. A paz bíblica, pelo que as Escrituras dizem, leva o espírito à segurança. A segurança. Então, biblicamente, se confiamos no Senhor, não há por que nós nos sentirmos inseguros em meio às tribulações, porque Deus está conosco. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, que conforme nós vimos, que é o único sujeito capaz, a única pessoa capaz de exercer a função de sujeito para o verbo bará, que é o verbo criar de Gênesis 1. Esse Deus que pode todas as coisas. Não há definição de poder possível que não tenha como referencial aquele que é o poder em si, que cria tudo a partir do nada. Esse Deus que pode todas as coisas é na Bíblia chamado de Deus da paz. Deus da paz. O Deus da paz é o Deus que pode todas as coisas, meus queridos. Paulo se refere como o Deus de Eirene, o Deus da paz. O texto base, conforme eu disse para vocês, é Filipenses 4, do verso 4 ao 9. Nós iremos ser expostos a essa escritura. Mas eu vou pedir licença a vocês para que leiamos agora Filipenses 4, 9, que é o último verso do texto base. Voltaremos a ele. Mas eu quero começar lendo Filipenses 4, 9 aqui, porque fala de Deus da paz. Eu quero reforçar que o nosso Deus é o Deus da paz, porque é de paz que precisamos, de paz que a humanidade precisa, independentemente do extrato social, do nível intelectual, da capacidade financeira. A mercadoria mais procurada no mundo se chama paz. Se chama paz. E esse Deus a que servimos é o Deus da paz. Olha aqui, Filipenses 4, 9. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Repito, é o último verso do texto base de hoje, ao qual nós voltaremos ao final. Mas eu peço licença a vocês para que leiamos. Então assim, abram as escrituras, claro, se assim quiserem, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 9. Assim dizem as escrituras: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz. Meus amados irmãos, paz em grego é Irene, mas eu disse a vocês que o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Então é importante que a Bíblia é uma só, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, são um livro só, uma mensagem só, um Deus só. É um só Deus.
Então, esse Deus da paz do Novo Testamento, que é o Deus de Eirene em grego, que Deus é esse? Como é que o Antigo Testamento em hebraico se refere a esse Deus no quesito da paz? Se no Novo Testamento paz é Eirene, no Antigo Testamento paz é Shalom. O Deus de Eirene é o Deus de Shalom do Antigo Testamento. Shalom talvez seja um dos cumprimentos mais belos que existem. Com certeza, talvez seja o mais belo, mas com certeza é um dos mais belos. Shalom, você deseja paz, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Graça e paz, isso é um cumprimento belíssimo. Shalom, a rigor quer dizer, sabe o quê? Shalom quer dizer assim, quando você cumprimenta alguém com shalom, o que você está dizendo assim, ou então com paz, o que você está dizendo é assim, que as coisas sejam da forma que foram criadas para ser. Que as coisas sejam da forma que foram criadas para ser. É porque, amados irmãos, em Deus, tudo é como deve ser. Mas o homem optou pelo seu próprio caminho. A proposta da serpente foi o seguinte: não basta que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês, a fonte do que é certo, do que é errado, justo e injusto, pode ser você, ser humano, não precisa ser Deus. E desde ali do casal no deserto até agora, essa é a proposta que é feita. Nas universidades nós vemos isso a todo momento. Você quer, vá adiante e faça que é bom. Você deseja, faça que é bom. Como se os desejos, os quereres e as vontades encontrassem sinonímia, fossem sinônimos do que é bom. Como se desejar algo quer dizer que você fosse bom, como se querer algo quer dizer que fosse bom, como ter vontade de algo fosse querer dizer que fosse bom. Quando se diz isso, é a mesma proposta que a serpente fez, dizendo assim: se você deseja é bom, a serpente está dizendo, a fonte do que é bom não é Deus, é você. Você pode ser conhecedor do bem e do mal. A fonte do desejo é você, a fonte do que é certo ou errado é você. E veja que o homem entrou por esse caminho, e a partir daí o shalom de Deus foi quebrado. As coisas não passaram mais a ser como deveriam ser. E ansiedade decorre exatamente desta quebra do shalom. Mas em Cristo, o que Cristo veio fazer foi restabelecer o shalom quebrado, e portanto nele é possível vencer a ansiedade. Cristo reconstrói o shalom que foi quebrado. Ele conserta os lugares em que a paz foi quebrada. E se nós formos agora analisar como iremos o texto base, nós iremos ver que Filipenses 4, de 4 a 6, fala exatamente de consertar os lugares em que o shalom foi quebrado. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então Filipenses 4, de 4 a 6, fala exatamente de consertar os lugares em que o shalom foi quebrado. E se você conserta os lugares em que o shalom foi quebrado, automaticamente você supera a ansiedade, porque a ansiedade decorre da quebra da paz, da quebra do shalom. Vamos ver aqui Filipenses 4, vamos ver que passos são esses para a restauração do shalom. Eu vou adiantar os 3 passos, e depois nós iremos ver no texto. O primeiro passo para nós endireitarmos o shalom, o primeiro passo, a primeira coisa a se fazer, de acordo com o que veremos no texto, é restaurar a nossa relação com Deus. O segundo passo é restaurar a nossa relação com os outros. E só aí, o terceiro passo, não é o primeiro, como diz o mundo, é o terceiro passo, que será restaurar a nossa relação conosco, restaurar o nosso coração.
a paz consigo mesmo. Nós iremos ver no texto que o primeiro passo, restaurar a relação com Deus. O segundo passo, restaurar a relação com o próximo. E o terceiro passo, restaurar a relação consigo próprio, com você mesmo. Vamos ver se não é isso. Abramos, amados irmãos, as Escrituras na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, que fala do primeiro passo, de restaurar a nossa relação com Deus, restaurar o shalom na parte em que foi quebrado, na nossa restauração com Deus, na nossa relação com Deus. Filipenses 4,4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A restauração da paz começa com foco num lugar específico. Qual é o lugar? Quem? Em quem? No Senhor. Você quer superar a ansiedade? Quer restaurar o shalom? O primeiro passo é focar no Senhor. Alegrar-se no Senhor. O foco da sua alegria não está nas circunstâncias. Não é negá-las, não é negar a realidade. O exercício do cristianismo não é um exercício de insanidade, não, de negar a realidade, não. O exercício do cristianismo é um exercício de foco. Você pode estar passando por seja lá o que for, mas o seu foco não está na circunstância, deve estar no Senhor. Deve estar no Senhor. Amados irmãos, a realidade é que em Cristo Jesus, independentemente de quais forem as circunstâncias, independentemente de quais forem os problemas, as vicissitudes, as intempéries, porque você esteja passando, pode ser a tempestade que for, tornado, furacão, seja lá o que for, pode ser a situação mais difícil, você não está vendo saída, pode ser o problema maior do mundo, seja lá o que você estiver passando, em Cristo Jesus, de acordo com as Escrituras, se você focar não nos problemas, não é negá-los, é não focar neles. Se você não focar nos problemas, mas focar no Senhor, você pode se alegrar. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Eu peço ao irmão Diego que mantenha esse texto aí, porque tem uma preposição aqui que faz toda a diferença. A Bíblia não diz para você dar graça por todas as circunstâncias. A Bíblia não diz para você agradecer ao Senhor por todas as circunstâncias. Tem circunstâncias que não provêm do Senhor. Não provém do Senhor. A Bíblia não diz, deem graça por todas as circunstâncias. Você está passando por uma situação horrível, que você é o responsável por ela, você não vai dar graças pela situação, mas nela, estando nela, você vai dar graças ao Senhor, não por ela, pela circunstância, mas estando nela. Por quê? Porque quaisquer que forem as circunstâncias, em quaisquer que forem as circunstâncias, você pode focar no Senhor. Você não poderá dar graças por todas as circunstâncias, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em todas você pode dar graças, não por elas, mas pelo que Deus é, por quem Jesus é, pelo que Ele fará, por Ele ser quem é, por Ele poder tirar você da situação, estar com você passando por ela. Você pode dar graças ao Senhor. Amados irmãos, isso é muito importante. Essa preposição é muito importante. Muita gente acha que se por tudo você dá graça. Em tudo nós damos graças, porque o Senhor está conosco em tudo. Por piores que forem as circunstâncias, Deus estará para tirar você delas.
Segundo passo, lemos Filipenses 4:4, que é o primeiro verso do texto base de hoje. Iremos ler o texto subsequente, que é Filipenses 4:5. O primeiro passo para restaurar a relação da paz, do shalom que foi quebrada, é focar no Senhor, restaurar a relação com Deus. Eu disse que o segundo passo para restaurar o shalom que foi quebrado é você focar agora, você visar agora restaurar a relação com o próximo. Olha o que diz Filipenses 5:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Depois que nós restauramos a nossa relação com o Senhor, agora o segundo passo é voltar para o outro, que a nossa amabilidade seja conhecida por todos. Amados irmãos, o pecado, ele tem dois efeitos devastadores. O primeiro é vertical, é imediato, é o nosso afastamento de Deus. Quando nós fazemos as pazes com Deus, nós restauramos essa dimensão vertical. Mas há uma dimensão horizontal. Nós podemos buscar restaurar a paz com todos. A Bíblia é tão sábia. Irmão, coloque de novo Filipenses 4:5, por favor. A Bíblia é tão sábia, tão real, que as Escrituras não estão dizendo para que você tenha a obrigação de ter paz com todos. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia não está dizendo tenha paz com todos, não. A Bíblia está dizendo que a sua amabilidade tem que ser conhecida por todos. Porque a Bíblia sabe que a paz com todos nem sempre depende de você. Tem pessoas com as quais você não pode ter paz, não porque depende de você. Eu mesmo, tem coisa que eu falo por aí, quando eu sou ameaçado de morte, como é que eu posso ter paz com quem me ameaça de morte? Mas no que depender de você, tenha paz com todos. A paz é uma estrada a paz com o próximo é uma estrada de mão dupla. E sim, meus amados, tem muitas situações em que tem motoristas vindo na contramão. Muitas situações. A sua amabilidade, a sua gentileza é que deve ser conhecida por todos. É o que está lá em Filipenses 4:5, conforme nós lemos aqui no telão. E se eu pudesse elaborar mais sobre isso, ainda com a pena do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 8, ele dá detalhes sobre isso. Olha o que ele diz aqui, exatamente o que eu falei. Olha o que ele diz aqui, Romanos 12:18. Façam todo o possível, se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Eu só tenho a agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Quero reiterar o convite para que você faça neste domingo uma visita, onde estaremos celebrando o Dia das Mães. Você poderá nos honrar com a sua presença e toda a sua família. Lembrando que a EBD começa às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, onde estaremos oferecendo um culto em ações de graças pela passagem do Dia das Mães. Se você quiser também nos fazer uma visita, sempre às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Durante esse mês de maio nós estamos realizando um simpósio da família. Cada domingo nós temos um orador, temos mensagens alusivas à família. Portanto, compareça, prestigie a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, você está convidado. Lembrando que o culto divino começa às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Portanto, você está cordialmente convidado com toda a sua família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Feliz Dia das Mães
e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.